Seja bem-vindo de novo ao programa consultório de hoje. Mais à frente aqui no nosso consultório ainda vamos falar do balão gástrico deglutível com a doutora Adriana Relvas, médica de medicina estética. Estamos a falar de perda de peso saudável com acompanhamento profissional médico, portanto vai poder participar, esclarecer as suas questões, partilhar connosco o seu testemunho através do número de telefone das 508-3297, mas também através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Para já digo-lhe que março é o mês europeu de luta contra o cancro coloretal. Em Portugal, 12 pessoas morrem por dia com este cancro e, claro, a Europa Colon Portugal apela à prevenção. É nosso convidado o engenheiro Vítor Neves, é presidente da Europa Colon Portugal, a quem agradeço muito por estar aqui. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. É sempre um gosto imenso recebê-lo. O gosto é nosso. É uma honra. Muito obrigada por estar aqui. Portanto, Sr. Engenheiro, com base nestes dados preocupantes, o que é que falta para Portugal ainda não ter implementado um rastreio de base populacional reestruturado? Só falta vontade, na minha opinião, e resume-se a uma frase muito simples, mas complica a vida de muitas pessoas: falta vontade política de quem decide. O rastreio ao cancro do intestino é o rastreio que tem melhor custo-benefício, é o rastreio de base populacional, é um rastreio muito barato, não é o melhor método de rastrearmos esta doença, mas é aquele que está aprovado e que está em funcionamento em toda a Europa e que em Portugal teima a não existir. Todos os anos nós ouvimos promessas, ouvimos dizer que no próximo ano é que vai ser e, portanto, é uma coisa tão simples. A própria Europa Colon, nós acompanhamos e muitas vezes fazemos todos os anos um rastreio chamado oportunístico, porque é localizado, não é de base populacional, e é fácil organizarmos, é fácil ele resultar, é fácil as pessoas aderirem. As taxas de adesão, o último que fizemos foi em Lisboa, foram superiores a 74%, e portanto está aprovado, nós já explicamos, nós já reforçamos o interesse e a vontade que as pessoas, os portugueses têm, a qualidade de vida que merecem relativamente a esta doença, mas olha, não devemos ser sábios a conseguir mudar a mentalidade dos decisores políticos em políticas públicas de saúde, porque esta ninguém tem dúvidas, nem é sequer um problema financeiro, porque para além de ser economicamente o custo é muito baixo, a vantagem que nós teríamos de encontrar pessoas que têm os pólipos, que são normalmente aquilo que depois degeneram em cancro, portanto, encontrarmos esta doença no estadio inicial, vai poupar ao Estado centenas de milhares de euros, às vezes em cada pessoa, em tratamentos para cancros que aparecem no estadio mais avançado, com cirurgias, quimioterapias, internamentos, enfim, custos sociais anexados. Portanto, só tem vantagens o rastreio e nós acreditamos, não vamos desistir e acreditamos que um dia haverá rastreio. Enfim, há umas tentativas no Norte que conseguem enviar mais cartas para a casa das pessoas, mas não há um programa de comunicação, as pessoas não são informadas da vantagem de fazer rastreio. Este rastreio, os positivos têm obrigatoriamente que fazer uma colonoscopia. Ainda há algumas pessoas que têm o tabu de que as colonoscopias cuja sedação é comparticipada e, portanto, as pessoas não sentem nada, mas isto faz-se com comunicação, com informação aos utentes. Portanto, quando os decisores de políticas públicas de saúde quiserem fazer, eles têm isto na mão, nós vamos continuar a pressionar para que isso aconteça cá em Portugal. Claro, e a apelar com força a esta prevenção. Portanto, aguardamos então que os decisores olhem para esta matéria com a atenção devida. Porque, Sr. Engenheiro, o aumento dos casos em pessoas mais jovens também tem sido preocupante. Quais são os fatores que podem estar a contribuir para este aumento? Eu devo só, por justiça, reforçar que a Comissão Executiva, não a anterior, a outra inicial, a primeira Comissão Executiva, tinha um plano, tinha comissões de rastreio já a funcionar e eu próprio pertencia a uma das comissões, mas depois com a mudança do governo e com as eleições ficámos sem saber como é que ia acontecer. Essa é outra novidade assustadora, que normalmente os dados todos que aparecem, estes dados que nós estamos aqui a recordar, que em Portugal há 18 mil casos novos de doenças digestivas por ano, dos quais 10 mil são do cancro do intestino. Antigamente essas estatísticas vinham de pessoas a partir dos 50 anos, que era um dos itens de risco.
há algum tempo, há 1 ano e meio, 2 anos, tem-se vindo a evoluir o número de pessoas com 20, 30, 35 anos, 40, com este tipo de doença que antigamente não era previsível estar na idade jovem. Porquê é que elas aparecem? Por vários fatores. Em termos científicos, há vários estudos que estão a decorrer neste momento e ainda não estão acabados e, portanto, não há uma base científica de investigação que nos digam qual é a razão. Entendemos que parte poderá ser por via hereditária, 5 a 10%. A outra parte é o ambiente em que nós vivemos, o tipo de vida que todos nós temos, o excesso de álcool que os jovens, acreditemos que sim, e nós vemos isso todos os dias, o consumo do álcool aumentou muito, mais até que o do tabaco, e portanto é o meio ambiente poluído em que nós todos vivemos, e portanto esse conjunto de fatores leva a que há mais cancro cedo. Associar isto tudo, se eu não, mas se a Alexandra ou alguém com a sua idade for ao médico e se queixar de um dos vários sintomas que eu depois posso dizer, o médico vai olhar para si e vai dizer: menina, a senhora anda à procura de doenças, portanto não pense nisso, isso é lá para os 50 anos. E é bom que os médicos que estão nos cuidados de saúde primários e os médicos assistentes valorizem os sintomas que mesmo os jovens lhes transmitem, porque pode ser um passo importante para lhes salvar a vida. Enfim, podem gastar um exame complementar a mais ou a menos, mas podem salvar muitas vidas e é isso que nós sentimos, mesmo tendo em conta que houve a Covid, é isso que nós sentimos que pode ser a causa de estarem a aparecer tantas doenças em jovens. E, por coincidência, na maior parte dos casos, são em estadios avançados. Mas, de certa forma, não têm os recursos necessários ou estão a falhar nos exames de detecção precoce, os nossos médicos? Alexandra, não há uma política de prevenção no nosso país, não é só no cancro de intestino. Prevenção e diagnóstico precoce não é um tema comum nos meios de comunicação social. Este programa que a Alexandra coordena e muito bem e executa tão bem, e o Porto Canal tem no ar há tantos anos, é um oásis. Portanto, prevenção e diagnóstico precoce nem é tema da comunicação social, nem é tema dos decisores de saúde. E, portanto, há um alinhamento completo para esta doença e depois há a valorização dos sintomas. É jovem, não vai ter cancro de intestino. E, portanto, isto tudo, associado a algum tabu que há do medo errado das colonoscopias e da preparação das colonoscopias, leva a que se faça aqui um cocktail, porque a informação que devia existir nesta área não existe. Por exemplo, o cancro da mama. Em Portugal, a incidência está a aumentar, mas a morte está a diminuir. O que é que isso quer dizer? A morte diminui porque os cancros que são encontrados ou as situações que poderão levar a um estadio maligno daquela neoplasia são detectadas a tempo e, portanto, tratadas antes de poderem evoluir. Portanto, nem que haja mais incidência, e a nossa vida tudo leva a crer que vamos ter cada vez mais cancros todos os anos, eles vão continuar a subir, mas a detecção precoce é a razão fundamental para que eles não haja a mortalidade. E, portanto, isso passa muito pelos médicos dos cuidados de saúde primários, não me canso de repetir. Claro. A situação parece ficar ainda mais cinzenta no Alentejo e Trás-os-Montes. Apresentam as maiores incidências de cancro gástrico e coloretal. Portanto, as políticas de saúde não funcionam nestas zonas. Ainda funcionam pior. Alexandra, como sabe, as zonas afastadas dos grandes centros e do litoral no nosso país demoram mais tempo a chegar lá os cuidados de saúde. O Alentejo foi vivendo, chegou aqui há uns anos, nós já estamos nisto há 20 anos, há 15 anos atrás era o líder na pesquisa de sangue oculto nas fezes, era o líder. Depois mudam as pessoas que estão a gerir os processos, não havia até agora e ainda não há um departamento que centralize as decisões relativamente a esta área e, portanto, passou de líder a zero. Trás-os-Montes tem sido e é uma área que tem os olhos da Europa relativamente à incidência do cancro gástrico, tem muito a ver com o tipo de alimentação que se faz naquela zona, mas também se está a tentar implementar lá. E nós estamos a tentar fazer força para que o primeiro, ou o segundo, que o primeiro estamos a desenvolvê-lo nos Açores,
o segundo rastreio piloto de cancro gástrico se faça naquela zona, porque de facto tem graus de incidência muito altos no nosso país. A Europa Colon, Sr. Engenheiro, tem sido uma voz ativa na luta contra o cancro coloretal. Nesta altura, que medidas conseguem propor para que, de facto, se conseguisse inverter estes números? Olha, nós vamos continuar a falar muito com a população. Vamos, durante este mês de março, temos algumas campanhas já estabelecidas. Vamos estar aqui no Porto no dia 19, 20 e 21, na Estação da Trindade, com uma campanha em que inclui, quem quiser pode inscrever-se e pode fazer o rastreio através da Europa Colon. Portanto, 19, 20 e 21 na Estação da Trindade. Estamos a desenvolver uma campanha de sensibilização através das redes sociais com figuras públicas para aumentar a sensibilização dos portugueses para esta área. Estaremos um dia no Hospital de São José, em Lisboa. Vamos estar no Congresso da Associação Portuguesa de Reiki. Acompanhamos o rastreio oportunístico da Move Saúde, que tem desenvolvido connosco todos os anos um rastreio oportunístico à população, e vamos continuar a pressionar os decisores públicos. Eles têm que mudar de atitude. Uma coisa que também é muito importante, porque esta neoplasia, este tumor, muitas vezes dá sintomas com algum tempo, e se as pessoas os souberem sentir e conseguirem identificá-los e fazer passar a mensagem, e muitas vezes são alteração dos hábitos intestinais, dores abdominais, o aparecimento de sangue nas fezes, a sensação que o intestino não esvazia. Portanto, se alguma das pessoas, mesmo antes de 50 anos, tiver estes sintomas, deve pressionar o seu médico para fazer rastreio. E todas as pessoas, a partir de 50 anos, que não tenham feito rastreio ao cancro do intestino, mesmo que o médico de saúde não lhe prescreva, devem pressioná-lo. E se não conseguirem ter êxito, devem ligar para a Europa Colon, que nós damos uma ajuda, porque se nós não temos a situação organizada, temos que fazer força para que ela consiga contribuir para que melhore a saúde. As áreas de risco são muito importantes e cada um deve ter nota disso também. O tabaco tivemos a ouvir aqui falar há bocado e sabemos disso, mas o álcool neste momento está, e sobretudo nos jovens, está a ser um autor e uma causa enorme das doenças oncológicas. A alimentação, a falta de exercício físico e uma componente hereditária. Quem tiver pais ou avós que tenham tido a doença de cancro do intestino deve dizer isso também ao seu médico, porque antigamente desvalorizava-se a linha hereditária, hoje já há consultas de genética que estão disponíveis para avaliar a probabilidade das pessoas poderem vir a ter uma doença deste tipo. E, portanto, prevenir. Todos gostamos de comer, mas nem sempre temos que comer tudo aquilo que é mau. Não temos que ser todos vegan, mas temos que perceber que o nosso corpo é como um motor de um automóvel. Se lhe conseguimos introduzir gasolina deteriorada todos os dias, ele não vai durar tanto tempo. E, portanto, aquilo que estiver na nossa mão, quer no nosso comportamento diário, quer na nossa alimentação e quer na comunicação que devemos ter com o nosso médico, é fundamental para que esta doença diminua. A outra parte, que é a parte política, vamos tentar continuar a fazer a nossa parte e as pessoas estejam atentas também, se calhar vamos ter eleições um dia destes, quem sabe, que vejam nos programas, porque os anteriores foram um bocado escassos na área da saúde e aquilo que falaram não cumpriram e, portanto, mais uma vez, que vejam nos programas dos partidos o que é que se fala relativamente à prevenção, diagnóstico precoce e ao direito que nós temos de viver cada vez melhores, porque quando nascemos para a vida e a vida tem que ser vivida com o máximo de felicidade possível. E além de identificar sintomas, apostar na prevenção, fazer os exames, o que é que as pessoas podem fazer mais para se juntarem a esta luta? Olha, se entenderem que a Europa Colon, que faz um serviço e que lhes presta algum apoio que elas necessitam, porque a Europa Colon, além de ter esta luta relativamente à área do cancro digestivo, nós tratamos das doenças do foro intestinal, do estômago, do pâncreas, do fígado e do esófago. São responsáveis por 18 mil casos novos em Portugal por ano. São responsáveis por 30 mortes por dia em Portugal. 30 mortes por dia. Felizmente, também é uma verdade,
Há muitas das pessoas que encontram esta doença, que sobrevivem, que têm tratamento e que estão entre nós, e muito bem. Mas não era necessário que morresse tantas pessoas para que esta doença deixasse de existir. E a Europa Colon tem um conjunto de oferta de serviços, desde consultas de psicologia, consultas de nutrição, segunda opinião clínica, fazemos transporte das biópsias do RAS também, damos apoio na área jurídica e dos deveres e direitos dos cidadãos. Damos espaço onde as pessoas podem chegar a pontos seguros relativamente a terapias complementares de Reiki, hipnoterapia clínica e yoga. E também temos uma linha especial para os cuidadores informais, que é uma área da nossa população que está também esquecida, que são aquelas pessoas que se dedicam 100% a cuidar normalmente de um familiar ou de um ente querido e que estão afastadas da vida, anulam-se completamente, deixam a autoestima muitas vezes descer, muitas vezes encontram o burnout primeiro que os doentes, e nós temos uma linha de apoio psicológico, estamos inseridos no movimento de cuidadores informais e temos um psicólogo que atende as pessoas que nos ligam e que depois podem passar para consultas presenciais se quiserem. Tudo aquilo que a Europa Colon faz é perfeitamente grátis para toda a gente, é só preciso que as pessoas tenham vontade e que queiram também por elas próprias, porque também têm o dever de o fazer, para nós as podermos apoiar. Ainda, para que me estava a esquecer, para os doentes ostomizados, que é uma característica peculiar de alguns doentes que têm que modificar o seu estado físico para sobreviverem, nós também damos apoio, conseguimos que os dispositivos fossem chegados à população sem custo, e as pessoas agora não pagam, o que acontecia antigamente, e agora também na alimentação entérica. Portanto, tudo aquilo que nós podemos fazer, fazemos. A parte que não depende de nós, vamos tentar e forçar fazer, e vamos estar também em abril no Parlamento Europeu para tentar por aí ver se chega a voz a Portugal daquilo que em saúde não se faz. Não é um problema de investimento, mas é um problema de cuidar da vida das pessoas e da qualidade de vida de todos nós. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Mais uma vez, é sempre muito bom Foi muito gosto aqui no e muito obrigado pelo seu programa. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Muito obrigada. E continua a lutar por todos nós. Muito obrigada. Ora, vamos a outro tema aqui no nosso convidado. Vamos receber a doutora Adriana Relvas, médica de Medicina Estética, porque vamos falar sobre o balão gástrico deglutível, uma alternativa sem cirurgia para quem quer perder peso com segurança, de forma saudável e, claro, acompanhamento profissional. Junte-se a nós também, partilhe aqui o seu testemunho em direto, esclareça as suas dúvidas através do nosso número de telefone 22-508-3297 ou também através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Fazemos agora mais um curtíssimo intervalo, regressamos daqui a alguns minutos. Fique desse lado. Até já.